Olá, gente, boa noite. Então vamos lá terminar o nosso conteúdo, né, dessa parte de águas e bebidas carbonatadas, né? Terceira parte que a gente tem, né? Que eu acabei dividindo em 3 vídeos para ficar menos pesado para vocês. Vale ressaltar que vocês não têm só isso para fazer hoje. A gente já vai ter um arquivo ali sobre chás para vocês lerem e responderem algumas questõezinhas para mim, para a gente terminar isso daí na próxima aula, tá? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, mais didático possível. Essa parte é bem tranquila, tá? É menos pesada do que a parte de água, né? Que da parte de água é mais legislação do que efetivamente, né? Partes, vamos dizer, de processos, tá? Essa daqui é um pouco mais diferenciada. Então, a gente tem aí algumas coisinhas que a gente vai ter que ver com um pouco mais de cuidado, um pouquinho de processo, afinal, a gente está falando de uma matéria industrial, né? Então, vamos seguir lá, quando a gente vai falar, né, de água novamente, gente, ó, repetição, vamos aprender aí por repetição. Então, água mineral seria relacionado com o quê, gente? Águas, né, que a gente tem em fontes naturais, né, que elas têm uma determinada quantidade, né, de minerais, né, que pode ter uma variação de acordo com a localidade. Vale ressaltar que ela tem que ser potável, própria para consumo humano, e ela pode possuir propriedades terapêuticas, né? E aí a gente tinha água mineral com gás, que é aquela que a água originária da fonte natural já tem o dióxido de carbono. Quem é o dióxido de carbono? CO2, tá? Então ela é gaseificada naturalmente, tá? E ela geralmente vai possuir o quê? Um sabor mais suave do que as águas gaseificadas, né? Que seria água potável ou água mineral natural, que passa pelo processo de gaseificação, né? Ou seja, eu vou ter o borbulhamento de CO2 nela e a gente vai ter, no caso, a parte do invase, né, dela, que ela vai estar gaseificada. Gente, eu gostaria depois de conversar com vocês relacionado a um breve experimento para ver se vocês topariam fazer, tá? E agora vamos conversar das bebidas carbonatadas, né? Bebidas carbonatadas, quando a gente já pensa nelas, a gente já vem com refrigerante. Mas a gente não tem só ele como representante, tá? A gente tem uma infinidade de bebidas carbonatadas. Então, essa parte de bebidas carbonatadas, ela teve início ali no século XVIII, né? Porque a população apreciava tanta água mineral natural, né? Que aí os cientistas, né, decidiram descobrir um meio de produzi-la artificialmente. Então, as primeiras experiências datam dali de 1772, né? Quando esse químico aí, né, ele injetou o quê? Gás carbônico na água, ou seja, ele já efetivou ali o processo de gaseificação, né, na água mineral natural. Então, surgiu a primeira bebida carbonatada não alcoólica, que é, no caso, a soda, né? Mas em 1871, que a indústria dos refrigerantes efetivamente começou a se desenvolver, tá? Onde a gente teve a criação da rolha metálica, né? E o aperfeiçoamento também da fabricação de algumas garrafas, né? E aí a gente teve o lançamento do Lemons, né? Superior, esse nomezinho aqui, que eu não vou tentar falar, gente, que é alemão, tá? Que foi a primeira marca registrada de refrigerante. E aí essa bebida acabou sendo bastante consumida corriqueiramente dentro dos lares, tá? Em 1886, aí foi apresentada a primeira vez ao público pela Jacobs Pharmacy, né, em Atlanta, nos Estados Unidos, a Coca-Cola, que era uma bebida carbonatada, né? Que realmente conquistou a preferência do consumidor e inaugurou a trajetória, né, em termos dos refrigerantes. Em termos da Coca-Cola, gente, a Coca-Cola ela surgiu como um xarope, tá? Ela não surgiu como um refrigerante. Então, esse químico aí, né, no caso, a Jacobs Pharmacy, como vocês podem ver que é uma indústria farmacêutica, o que aconteceu? Eles estavam tentando fazer um xarope. E aí, no caso, eles perceberam que se eles misturassem esse xarope com a água carbonatada,
dele acabava sendo uma bebida que era amplamente consumida, tá? Depois eu vou tentar mandar para vocês um videozinho relacionado com a história da Coca-Cola, que é bem interessante, tá? E aí a gente já tem uma infinidade, né, de refrigerantes, né? Por exemplo, o refrigerante Jesus, que hoje a gente sabe que foi comprado pela parte da Coca, né? Vamos dizer assim. A gente tem bastante refrigerantes aqui, né? Que inicialmente esse refrigerante Jesus, né, que ele até essa coloração rosa, aqui em São Paulo é bem difícil o consumo dele, né, porque é difícil encontrar, né? Aí a Coca-Cola comprou ele e agora ele tem a distribuição nacional, né? Então, a gente tem vários tipos, né? Só que aí a gente também tem a lata da Hot Guinness, né? A Lê, que ela também é uma bebida, né, carbonatada, né? A gente tem a La Sangria, né, que é uma bebida refrescante alcoólica típica da Espanha. A gente tem também produzido no Japão essa bebida aqui, que eu não vou tentar falar, que ela é leve e refrescante, feita de arroz não alcoólico, né? A gente pode ter essa, eu acho que é Fate, que também é uma bebida destinada a mulheres, né, que não podem beber, como que fala, bebida alcoólica. E ela também é carbonatada, tá? Ela é feita à base de uvas. No caso, a gente tem a Vil, né, da Coca-Cola, que também é uma bebida à base de leite, também que ela vai ser carbonatada. Então, assim, a gente tem o Eviga, a gente tem esse Atom, a gente tem vários tipos de bebida, como vocês podem ver aqui, que são representantes tudo do que, gente? De bebidas carbonatadas, tá? Muitas até lembram bastante, né? No caso, o refrigerante, né? Tem alguns refrigerantes diferentes, né? Por exemplo, esse daqui, né? Que é feito na China. E aí a gente tem a soda, né? Também, que está relacionado com a parte de cartuchos, né? Fabricados com aço inox reciclado, né? E aí a gente tem em cada um deles 8 gramas de CO2 natural, né? E aí a gente tem aqui nesse videozinho aqui, gente, nesse link, como fazer caipirinha com gás, né? Utilizando esses cartuchos de CO2. Curiosidades. E quando a gente já fala em termos de bebidas carbonatadas, né, a gente tem alguns princípios básicos que a gente vai utilizar nessa nossa formulação. Então, é a água, né? Agentes de doçura, né? Que pode ser os edulcorantes ou açúcares em si. Gás carbônico, né? Que é o CO2. Concentrados aditivos com finalidades sensoriais, do tipo aromatizantes e alguns corantes, e aditivos com finalidade de conservação, que aí a gente tem os acidulantes, conservantes e antioxidantes, que vocês devem ter lido bastante sobre eles no artigo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da água, né? A água é um insumo presente em maior quantidade, né? Cerca de 90% do volume do produto, no geral, né? Ele é veículo, então geralmente em formulações a gente vai falar que a água é o veículo de dissociação, né? O veículo, a base mesmo dessas formulações, né? Que serve ali para você ter a dissociação tanto do açúcar quanto dos conservantes, dos ácidos, essências, corantes, ácido carbônico, tá? E sendo assim, ela é de extrema importância. Gente, eu posso usar qualquer água? Não, eu tenho que usar uma água no mínimo potável, tá? E ela vai ter a característica de assegurar as características físico-químicas, né, organolépticas e microbiológicas também do produto final. Quando a gente fala em termos de adoçantes, a gente já vem aqui na parte dos açúcares, né? O açúcar, ele é obtido da onde? Da cana-de-açúcar, como a gente já viu, né? E quando a gente fala em termos de refrigerante, gente, a gente tem uma formulação de 8 a 12% no produto final de açúcares, tá? Porém, a gente vai ter também que, além dele adoçar, é um ingrediente extremamente importante por ser o segundo em maior quantidade, né? Então, em primeiro lugar vem a água, depois vem os adoçantes. E isso vai conferir o valor, o gosto doce, né? O que é muito atrativo, por exemplo, para crianças. E aí ele vai encorpar, né, o produto e também fixa e realça o paladar, né? E juntamente com os acidulantes, tá? O açúcar mais utilizado, que a gente tem a sacarose, tá? Ela pode ser adicionada no formato
granular ou líquida, tá? No caso, se for a granular, ela tem uma maior resistência à contaminação em relação a micro-organismos, tá? E também é menor o gasto em termos do seu armazenamento e equipamentos de manuseio, tá? Agora, quando a gente vai falar da líquida, ela vai ter várias concentrações de açúcar, às vezes isso dá um pouquinho de problema na padronização, tá? E a desvantagem qual que é? Contaminação, gente. Contaminação tem bastante, e aí, quando ela também está no estado líquido, a gente tem que fazer as análises de BRICS, tá? Vale ressaltar também aí que a gente tem a presença de outros açúcares, tá? Então, quando, por exemplo, a pessoa, né, principalmente naqueles diets, né, da vida, que não se pode utilizar a sacarose, porque a sacarose é um açúcar que a gente consegue metabolizar no nosso organismo, logo ele vai acabar engordando, né? Já no caso, por exemplo, quando a gente tem essa parte de querer fazer o uso de adoçantes em relação à perda de peso, a gente tem alguns paralelos, que no caso é a sucralose, o aspartame e o glicamato, tá? A sucralose, ela é 600 vezes mais a adoçante, né, edulcorante, né, apresenta um poder edulcorante do que a sacarose, e a concentração máxima pode ser ali mais ou menos de 0,019 gramas por 100 gramas de produto. Aí a gente tem o aspartame, que é 200 vezes maior, e a gente tem o climato, né, gliclamato, desculpa, que é 40 vezes maior, tá? Vale ressaltar que esses edulcorantes, né, eles, devido à estrutura química deles, eles não são facilmente metabolizados pelo nosso organismo, tá? Então, sendo assim, gente, por isso que a gente acaba não tendo esse aumento de peso associado a eles. Então, isso daí que é a parte interessante. Então, basicamente é isso, tá, gente, da parte de adoçantes. Então, vale ressaltar ali, ó, sucralose, aspartame, estévia, são o quê? São adoçantes, né, que servem para a parte de perda de peso, exatamente porque a gente não consegue fazer a quebra desses açúcares efetivamente, como a gente faz, por exemplo, com a sacarose, tá? Então, por isso que elas contribuem para que a gente não tenha um aumento de peso. Então, a gente vai falar que edulcorantes é uma substância, né, que confere sabor doce às bebidas em lugar da sacarose. Então, a gente tem o açúcar, que é a sacarose, e os edulcorantes, que são os que podem substituir, tá? Então, quando a gente fala de bebida diet, né, que são bebidas de baixa caloria, a gente vai ter a tendência de usar esses edulcorantes, tá? Então, aqui a gente tem uma velha conhecida de vocês aí do artigo, essa tabelinha, né? Que então a gente pode usar a sacarina, o cliglamato de sódio, o aspartame, né? E o ACK, né? Então, vejam, as estruturas são bem diferentes da estrutura da sacarose, por isso a gente não consegue, né, ter uma metabolização tão eficaz, então a gente vai ter que esses elementos químicos, né? Elementos não, essas substâncias químicas não vão ser metabolizadas, tá? Quando a gente fala do gás carbônico, né? A gente vai utilizar ele para fazer esse processo de gaseificação, né? Então, a gente vai ter que, quando a gente coloca em água o gás carbônico, a gente vai gerar um ácido extremamente fraco, que é o ácido carbônico, tá? Então, algumas características lá. O ácido carbônico, o gás carbônico, quando ele é colocado na bebida, né, ele vai fornecer o quê? Um abaixamento do pH devido à formação desse ácido carbônico, tá? E vai também proporcionar a efervescência e uma refrescância a essa bebida, tá? Esse gás carbônico, ele é um gás incolor, né, com odor ligeiramente picante, tá? Se ele for inalado em alta quantidade, ele acaba proporcionando, no caso, uma irritação, tá?
e ele vai gerar, no caso, um pH mais básico, tá? Vale ressaltar que para usar o gás carbônico, ele tem que estar numa pureza, né, de 99,9% pelo menos, tá? Então, a gente tem que ter uma alta pureza, porque senão ele vai influenciar na minha qualidade do produto final, tá? A gente vai ter os concentrados, né? Que no caso, por exemplo, a gente pode ter de algumas plantas, como por exemplo o guaraná, né? Então, cada tipo de refrigerante, bebida fermentada, vai ter exatamente um tipo de concentrado. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uva, a gente vai ter um concentrado de uva. Se for de laranja, vai ter um concentrado de laranja. Se for de guaraná, um concentrado de guaraná, tá? Então, a gente vai ter os extratos, né? E aí a gente tem uma legislação, né, que é o decreto 2314 de 1997, que, por exemplo, vai regulamentar os refrigerantes do tipo de guaraná, né, que deve conter 2 centésimos de grama de semente de guaraná, né, para cada 100 mililitros de bebida, tá? Então, aqui a gente tem os aditivos sensoriais, né, que tem a legislação, então, a portaria 540, né, de 97, fala que aditivo alimentar vai ser qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, observem isso, não tem o propósito de enriquecer em termos nutricionais, e sim ele vai ter o objetivo de quê? De modificar as características físicas, físico-químicas, biológicas e até mesmo sensoriais, tá? Durante a fabricação e o processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, né, armazenagem, transporte, ou até mesmo manipulação desse alimento, tá? E aí, esse aditivo, né, ele pode ser até mesmo convertido em um componente do alimento depois, tá? Isso vale ressaltar que não incluem o quê? Contaminantes ou substâncias nutritivas, tá? Então, a gente tem essa legislação. Assim como a gente tem no Mercosul, né, a RDC de 2007, né, que regulamenta os aditivos permitidos em bebidas carbonatadas, sendo que a gente tem aí alguns aditivos como a tartrazina, né, que é relacionado ao corante amarelo. A gente tem o corante amarelo crepúsculo, né, que é relacionado com laranja. A gente tem o vermelho 40, né, o azul brilhante. A gente também tem a parte de caramelo, né? E aí a gente tem essas concentrações máximas aqui, né? E para o caramelo 1, a gente não tem um teor máximo estabelecido, tá? No caso, eles têm o quê? Esses, no caso, aditivos, eles vão ter o quê? É a finalidade de intensificar, né, o aroma e o sabor da fruta na bebida carbonatada. Então, a gente vê vamos dizer, aqueles refrigerantes com aquelas cores bem absurdas. Quando eu fui para Joinville, lá eles têm um refrigerante chamado Laranjinha. Gente, eu juro, é um verde neon. E tem um laranja neon também, é tudo dessa marca. Tipo assim, para experimentar, ok, né? Mas ali a gente vê que é muito, mas muito produto adicionado, tá? E aí a gente também tem que se atentar, né, à vigilância sanitária, tá? E aí também tem aquela parte, né, que a gente vai ter, né, que é necessário cada vez mais, até mesmo em termos de marketing, né, a concentração maior, né, ser relacionado com a polpa da fruta, ou com suco concentrado, ou desidratado do mesmo, tá? Então, aqui a gente vai falar sobre alguns aditivos, aí respondendo aí algumas questões. Então, o que são conservantes? São substâncias que impedem ou retardam a deterioração provocada por micro-organismos. Quem são esses micro-organismos? A gente tem bactérias e fungos lá, então a gente tem leveduras, mofos, bactérias, né? Ou até mesmo em relação a enzimas, tá? Ou então metabólitos secundários também, né? A sua eficiência está relacionada com o pH, que é o potencial hidrogeniônico, a composição do produto, a população microbiana inicial e a água disponível, né? Ou seja, relativa à qualidade. Então, percebam que a maioria das coisas também depende da qualidade da água que a gente vai utilizar, né? São permitidos pela legislação brasileira
como conservantes o ácido sórbico, né, e seus principais sais, né, o sódio, potássio e cálcio, ácido benzoico e seus sais de sódio, potássio e cálcio, os sulfitos, os bisulfitos, o metasulfito de sódio, cálcio, potássio, além de alguns outros como BPF, né, que é autorizado no Mercosul, tá? Acidulantes. Para que servem? Eles vão regular a doçura do açúcar, ou seja, intensificam o gosto ácido e controlam o pH da bebida e inibem também a proliferação de micro-organismos, tá? E eles também têm a função de realçar o sabor da bebida, né? Esses acidulantes empregados na produção de refrigerantes, né, são aqueles considerados, né, como BPF, né, no Mercosul, além também do ácido tartárico e o ácido fosfórico. Então, gente, o ácido fosfórico, ele é amplamente utilizado. Então, se vocês estiverem aí em casa, fácil, alguma bebida carbonatada, vocês podem ir lá facilmente olhar que vocês vão achar o ácido fosfórico. Na verdade, em muitos alimentos, no geral, vocês vão achar a presença do ácido fosfórico, tá? Quando a gente fala em termos de antioxidantes, são a fim de evitar as ações do oxigênio, ou seja, gente, lembra lá na primeira aula que eu dei lá na lousa, que eu falei que a gente já tinha cadeias carbônicas, que tinha simples ligação, dupla ligação e tripla ligação, que aí eu falava que quando tinha dupla ligação era porque eu tinha eletronzinhos ali, e ali que ocorriam os ataques. Então, quando a gente está falando em termos do oxigênio, o oxigênio, ele tende a atacar essas duplas ligações, por exemplo, de proteínas, lipídios, substâncias orgânicas no geral, por exemplo, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a gente coloca esses antioxidantes, eles vão evitar que o oxigênio acabe atacando essas estruturas orgânicas, né? Via sendo atacados ou até mesmo porque elas vão camuflar, vamos dizer isso, tá? E o que acontece quando o oxigênio vai interagir com essas nossas moléculas? A gente pode ter a degradação, a decomposição, né, a oxidação desse material, que vai fazer com que haja a perda de cor, né, e até mesmo a deterioração do produto. A luz, né, e o calor também são processos, né, que aceleram as oxidações, tá? Então, os refrigerantes nunca podem ser expostos ao sol, né? E os antioxidantes mais utilizados, a gente tem o ácido ascórbico, que vocês podem ver que é amplamente utilizado em vários dos alimentos, tá? Que também é conhecido como vitamina C, que ele vai evitar a oxidação, né, dessa bebida. E ele não é utilizado como finalidade de deixar essa bebida vitaminada. Ele simplesmente vai ter como ação de antioxidante, tá? Aí a gente tem alguns outros aditivos permitidos, né, que são reguladores de acidez, anti-espumantes, emulsificantes, espessantes, estabilizantes, ressalvadores de sabor, espumantes, umectantes, sequestrantes e antiumectantes. Tudo isso vai depender do tipo de produto que a gente tem, tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, né, alguns acidulantes, aqui o ácido fosfórico, né, o ácido cítrico também é bastante utilizado e o tartárico também, que são essas estruturas aqui, tá? Percebam que geralmente são ácidos, então aqui nessas extremidades a gente tem a presença da função ácido carboxílico, no caso do primeiro e do segundo, do primeiro e do terceiro, tá? Então é esse C aqui, dupla OH, onde esse hidrogênio aqui, ó, do OH é um hidrogênio ácido, por isso que tem essa tabelinha de pKa, que vai dizer a facilidade de sair esses hidrogênios ácidos ou não, tá? E a gente tem o ácido fosfórico, que no caso tem o P dupla O, e as hidroxilas aqui, onde vocês têm o quê? Os hidrogênios ácidos. Perceba que a gente tem 3 hidrogênios ácidos, então a gente tem saída do primeiro, segundo e terceiro, tá? Em relação aos conservantes, a gente tem muita presença por exemplo, do benzoato de sódio, né, que é essa estrutura aqui, tá? E a gente tem o do sorbato de potássio, que é essa outra estrutura aqui, também conhecida de vocês lá do artigo, tá? Em relação ao refrigerante, a definição, que é uma bebida, né, não alcoólica, não fermentada, fabricada industrialmente à base de água mineral, açúcar ou edulcorantes, né? Edulcorantes, no caso, se a gente está falando de diets, né? Extratos, aromas sintetizados de frutas ou outros vegetais e gás carbônico, tá?
Então tem que ter o gás carbônico para ser carbonatado, tá? Elas estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Em 1676, em Paris, surgiram os primeiros refrigerantes à base de água, suco de limão e açúcar, né? A mistura de água e gás carbônico foi inventada em 1772, como eu já havia falado para vocês, porém só em 1830, né, que ela acabou sendo comercializada, porém era com fim farmacêutico. Então a gente está falando de remédio, tá? E por quê? O gás carbônico, ele vai ter uma tendência ao que? A ajudar na digestão, tá? E aí nos Estados Unidos, né, em 1871, 72, né, por volta disso, né, a gente teve os primeiros refrigerantes, a primeira indústria de refrigerante, e no Brasil, né, em 1906, a gente tem alguns registros, porém só em 1920 que o refrigerante entrou definitivamente no nosso cotidiano, né? Em 1942, né, foi instalada no Rio de Janeiro a primeira fábrica. Hoje, o Brasil é considerado o terceiro maior produtor, né, de refrigerante, logicamente depois dos Estados Unidos e do México. Aí a gente já tem a portaria 544, né, do Ministério da Agricultura, né, e Abastecimento, de 1998, que fala que o refrigerante é definido como uma bebida não alcoólica obtida pela dissolução em água potável de suco e essências ou extratos vegetais e açúcar obrigatoriamente saturado com dióxido de carbono industrialmente puro, tá? Então essa é a definição aqui brasileira. E esse gás carbônico deve ser industrialmente puro, né, na quantidade mínima dissolvida de 1 volume de dióxido de carbono, tá? O volume de dióxido de carbono é definido como a quantidade de gás dissolvida num dado volume de água sob a pressão atmosférica, ou seja, um atm ou 760 milímetros de mercúrio, né, a uma temperatura de 15,5 graus Celsius, tá? Então, como que a gente vai fazer, primeiro de tudo, a nossa preparação desse xarope, né? Porque, como foi falado aqui, então a gente vai ter o quê? Ali no nosso refrigerante, gente, água, suco, né, essência ou extratos, açúcar, e depois eu vou ter o meu borbulhamento do CO2. Então, primeiro de tudo, eu vou ter a minha produção de xarope. Eu vou passar aqui um pouco para frente para explicar algumas coisinhas para vocês. Em termos da nossa produção, então a gente vai ter esse fluxograma. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter a nossa produção do xarope, onde vai ser adicionado o quê? A água, né, pura, e o nosso açúcar, né, ou seja, uma água potável, tá? Aí a gente vai ter a filtração do xarope simples, né, onde a gente vai ter ali o uso de carvão ativado e terras diatomáceas. A gente vai ter o resfriamento, né? Depois da produção do xarope final, aí esse xarope final vai ser diluído com água potável e vai passar pelo processo de carbonatação, que vai depois para o envase, depois para o pacotamento e depois para, no caso, a venda, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas etapas, tá? Então, inicialmente, a gente vai falar da produção do xarope simples. Então, essa parte, ela é feita numa sala isolada, né, denominada xaroparia. Se vocês olharem lá, tem vários videozinhos naquela pasta inicial que eu pedi para vocês assistirem, que vai mostrar passo a passo o equipamento de como é feito isso daqui, tá? Então, até mesmo para facilitar a nossa vida, eu não vou passar os vídeos aqui, então eu vou deixar lá, eles estão todos disponíveis para vocês na plataforma, tá? Então, em um tanque, a gente vai, ou um tanque dissolvedor ou até fervedor, né? A gente vai ter o açúcar cristal, ele vai ser dissolvido em água quente em determinadas porções. Aí, após isso, nesse mesmo tanque vai ser adicionado o carvão ativo. Por que que vai ser adicionado carvão ativo? Para clarificar esse xarope, tá? E também para ter eliminação de sabores e odores indesejados. Assim, juntamente é colocado um coadjuvante na filtração, tá? Que no caso seria relacionado muito com aquelas terras diatomáceas, tá?
Aí, posteriormente, esse xarope é filtrado em placas. O filtro de placas opera de forma descontínua e são utilizadas pré-capas, que são formadas por uma fina camada de terra sobre placas filtrantes, né, que são aqui relacionadas com as terras diatomáceas, para, né, ajudar nessa filtração, né, para você ter o quê? A separação, no caso das partículas, do carvão ativado, né, e até mesmo do dióxido de silício, que é colocado aqui como coadjuvante do seu xarope, né? Aí são utilizados também trocadores de calor durante a filtração do xarope, simples, né? Para manter a temperatura do xarope, enquanto ele vai circulando em termos desse tanque fervedor, né? Até atingir uma coloração límpida, tá? Aí, após o processo de clarificação, o xarope é estocado em tanques de aço inoxidável, como vocês podem ver aqui, em temperaturas mais baixas, né? Por no máximo 12 horas. Então, o que, que é, gente? Eu vou pegar a água com açúcar em uma determinada porção, certo? Fiz ali a minha parte do xarope no meu tanque de solvedor ou fervedor. Depois eu vou adicionar o que? O carvão ativado e algumas partes de silício, né? Que isso vai servir para o quê? A gente ter a descoloração, né? Para a gente remover colorações indesejadas, substâncias indesejadas e também odores. Depois eu vou passar por filtros, que são placas filtrantes, né? Que são as terras diatomáceas, né? Para auxiliar o quê? A separação de carvão e outras partículas no meu xarope. Uma vez feito isso, esse xarope vai ser condicionado, né, após a clarificação, em tanques de aço inoxidável por temperaturas baixas, no máximo 12 horas. Resumo da história. E aí a gente vai ter a preparação do xarope composto. A parte do xarope composto é onde é adicionado extratos de fruta ou outros extratos, né, de vegetais, frutas, o que vai dar aquela qualidade diferenciada para aquele meu xarope, tá? E aí a concentração desses ingredientes é identificado por testes sensoriais, né? Aí, no caso, o aromatizante, corante, sedulante, conservantes, né? São todos identificados por essa parte sensorial. Para garantir uma maior homogeneização do xarope, a adição dos ingredientes deve ser feita lentamente, cuidadosamente, mantendo a ordem de entrada dos ingredientes, evitando o quê? Problemas do quais a gente tem a precipitação e a turbação, tá, gente? Aí, posteriormente, após a adição desses ingredientes, os tanques são completados até o seu nível máximo com água tratada, né? E mantidos por agitação por 15 minutos para uma completa homogeneização desse sistema e, consequentemente, para o restante, né, dos ingredientes serem adicionados. E a agitação vai ser retomada por mais 30 minutos durante, retomada, né, em instantes a cada 30 minutos durante 3 horas, por exemplo. Aí a parte da mistura, a etapa, né, que corresponde à diluição, a mistura, né, vai constituir no processo que o xarope composto é diluído com a água tratada no misturador, tá? Então aqui a gente tem um tipo de misturador Zelgla, né, nessa imagem. Essa etapa ocorre onde há bombas difusoras, né, que vão conduzir esse xarope e a água nas tubulações de ácido inox até os tanques, tá? A gente vai ter a presença de um desaerador, que no caso é a retirada, né, do O2 presente na água, o misturador, né, que é onde você vai ter a mistura da água e do xarope, e o carbonatador, né, que vai dissolver, né, o CO2, ou seja, vai fazer a carbonatação dessa bebida, né, numa etapa que a gente vai falar nos próximos slides, tá? O processo da mistura pode ser do tipo contínuo, né? Ou seja, eu vou ter um fluxo contínuo, então está entrando e saindo ao mesmo tempo, tá? Então eu tenho uma entrada e saída contínua, ou então por batelada, que são, pensem num becker. Então, quando a gente está fazendo uma síntese, a gente está fazendo uma reação dentro de um becker, a gente fala que é batelada. Então, eu realizo todas as minhas transformações, tiro, limpo o meu reator, depois coloco uma nova batelada, tá? Sendo que esses equipamentos para um processo contínuo
possuem orifícios calibrados e válvulas, né? Com esses controles de vazão. Já no caso da batelada, a gente vai colocar as quantidades específicas, né, de cada batelada, e o xarope adicionado ao tanque até determinado nível, em seguida adicionado a água até a quantidade desejada, tá? E como que funciona esse processo de carbonatação? Nada mais é do que, gente, a gente inserir CO2, ou seja, gás carbônico, nessa água, né? Então, a gente, depois que acrescenta o xarope, né, a gente vai adicionar esse ácido, né, em uma etapa, né, extra de inserir o CO2 dentro da embalagem para aumentar. Depois a gente vai ter uma etapa extra, né, que a gente vai inserir o CO2 para aumentar a pressão interna, né, e conservar a bebida. Então, gente, basicamente, a gente tem a água reagindo com o CO2 e vai formar o ácido carbônico, tá? E aí aqui entra um pouquinho também de química. Por quê, gente? A gente tem lá, na parte de pressões parciais, quando a gente está falando de equilíbrio químico, a gente vai ter uma coisa que o equilíbrio sempre vai ser deslocado quando se aumenta a pressão para a tendência de formação de menor quantidade de moléculas. Então, aqui, se vocês observarem desse lado da reação, eu tenho duas moléculas, uma de água e uma de CO2. Desse outro lado, eu tenho apenas o ácido carbônico. Então, se eu aumento a pressão, o meu equilíbrio vai estar deslocado no sentido de formação do ácido carbônico. Então, o meu CO2 vai estar mais dissolvido na água do que solto, tá? Por causa exatamente do aumento da pressão, tá? Isso daqui, se vocês depois quiserem, eu passo um artigo sobre os fatores que afetam o equilíbrio de uma reação química para vocês darem uma olhada, tá? Então, esse CO2, né, é o único gás que ele é aprovado, né, para você ter esse processo de carbonatação, exatamente por ele ser inerte, atóxico, né, e praticamente não ter sabor, e tem um valor também razoável de mercado, né? O processo para a obtenção dessas bebidas carbonatadas, então, começa na mistura do gás carbônico e a água, né? Em tanques de CO2 e de água, né? Vão ser ligados a um carbonizador, né? Que comprime e dissolve o gás no líquido, tá? Formando o ácido carbônico que eu falei. Esse processo, né? Geralmente aí segue, né? Esse líquido vai seguindo uma serpentina que resfria a bebida para uma temperatura de 4 a 8 graus Celsius, tá? E só na saída da máquina, no finalzinho do processo, é que o xarope e a água gaseificada se juntam para formar o refrigerante, tá? Então, a quantidade de xarope adicionada à mistura varia entre 1 a 2%, né, da mistura total. Depois aí a gente tem a etapa de invase, que a gente adiciona mais CO2, né, porque aí a gente aumenta a pressão e faz com que ele tenha mais um deslocamento esse tipo de formação do gás carbônico, né, e também a gente vai ter depois a embalagem, né, que pode ser tanto feita em PET, né, que no caso vai requerer maior quantidade de CO2 adicionada do que em relação a embalagens de vidro, tá? Por quê? Agora, entrando um pouquinho na parte de química, embalagens. O PET, gente, ele é um polímero que vai ter uma estrutura que vai ser um pouco espaçada, então ele é um polímero poroso. Então, esse CO2 ele vai tender a entrar na estrutura da garrafa PET. Então, se vocês pegarem e lavarem uma garrafa PET de coca várias vezes, vocês vão perceber que ainda continua com aquele cheiro. Agora, se vocês lavarem uma de vidro, você percebe que sai facilmente o cheiro, tá? Então, é exatamente porque o polímero ele é mais poroso do que, no caso, a embalagem de vidro, tá? E esse daqui é o nosso famoso carbonatador e gaseificador, né? De duas colunas. Então, esse carbonatador, né, é um equipamento que mistura água e o dióxido de carbono para a produção de bebidas carbonatadas não alcoólicas. Então, já o sistema completo, né, vai contar com um gaseificador de duas colunas com a base de aço carbono, né, revestida com aço inox. Exatamente o aço inox para evitar a partir de corrosão, tá? Esse conjunto aí vai ter um controle a nível eletrônico, né? Então a gente vai ter bombas de circulação, né? Um acabamento sanitário. Então aí a gente vai ter a adição de
dióxido de carbono, né, a líquidos alimentares, para melhorar o sabor daqueles, né, intensifica o aroma e dá sensação de frescor, né. Em relação, né, para a gente ter uma boa carbonatação, a gente tem que levar em consideração 3 parâmetros, né, que é a temperatura, né, que com o aumento da mesma diminui a solubilidade de dióxido de carbono, a pressão, ou seja, seu aumento solubiliza mais dióxido de carbono e o nível de oxigênio dissolvido, né, que a gente fala que uma pequena concentração deste permite uma carbonatação mais eficaz, tá? A temperatura, né, determina diretamente a velocidade de escape do gás. A medida termodinâmica define o grau de atividade dessas moléculas, assim, com uma maior temperatura, maior será a atividade das moléculas gasosas, menor será a sua solubilidade no líquido. Então, vamos voltar aqui nessa reação, gente. Aqui, a gente vai ter que o CO2 é gasoso. Se eu aumento a temperatura, ele vai adquirir uma maior energia cinética. O que é energia cinética? Energia de movimento das moléculas. Então, ele vai tender a ter uma maior movimentação. Então, ele vai ficar menos dissolvido. Então, eu vou ter o deslocamento do equilíbrio no sentido de formação de quê? De água e CO2. Então, se eu aumento pressão, eu vou ter maior quantidade de gás carbônico, que é o que eu quero no meu refrigerante. Se eu aumento temperatura, eu vou ter o contrário, eu vou ter maior água e CO2, tá? Tanto que a gente pode observar que quando a gente está com um refrigerante gelado, a gente abre ele, sai pouco gás. Agora, se o refrigerante estiver quente e a gente abrir, o que acontece? Ele sai muito mais gás, então ele acaba perdendo o gás muito mais fácil. Isso a gente consegue ver em casa. Para quem nunca percebeu, tenta fazer esse teste em casa, tá? E com consequência desse processo, a gente tem a separação líquida e gasosa, ou seja, o gás carbônico previamente dissolvido em água, sob forma de gás carbônico, de ácido carbônico, né? Tem energia suficientemente para voltar à sua forma gasosa, que é exatamente o que eu falei agora. Então, se eu aumentar a pressão, eu dissolvo mais o gás, então eu formo mais ácido. Se eu aumento a temperatura, eu volto para ter mais CO2, tá? E aí a gente vai ter que, exatamente por causa disso, que quando a embalagem está fechada, a gente não vê a presença de bolhas, tá? E aqui, gente, é o processo de transformação do refrigerante. Então, a gente tem a entrada aqui do xarope, da água, através de um dosador. Aí tem a parte do trocador de calor, né, da parte da mistura. Aí a gente tem o processo de carbonatação, né, onde a gente vai ter a inserção do CO2. E aí a gente vai ter a saída do nosso refrigerante, tá? Então, aqui é uma figurinha ilustrativa. E aí, uma vez que saiu o nosso refrigerante, a gente vai para envasar, certo? Então, o invase também tem um vídeo relacionado com a parte de produção de PET lá. Então, a gente inicialmente tem essas estruturinhas aqui do PET, que aí eles vão para uma sopradora, né? Que aí a gente vai ter o formato da nossa garrafa, tá? Então, perceba que a indústria do refrigerante de bebidas carbonatadas não é só a indústria dessa parte, a gente tem muito polímero, né? Então, a gente pode ter tanto embalagens para 500 ml quanto para 2 litros, tá? Então, a etapa final, né, seria o invase desse produto. Os refrigerantes podem ser envasados em embalagens retornáveis ou descartáveis, né? Podem ser feitas em PET, em metais, né, no caso de latinhas. A gente também pode ter em garrafas de vidro, por exemplo, tá? Como que vai funcionar? Então, em seguida, as garrafas recebem o xarope composto, né, que é levado à linha de envasamento por tubulações de aço inox, né? Na recheadora, o xarope composto vai receber a água e o CO2 em proporções adequadas, que foi o que a gente já tinha falado. As garrafas são cheias até o nível correto. E, em seguida, elas são automaticamente transferidas para a encapsuladora, onde vão receber a tampa. E a etapa de fechamento deve ser realizada com cuidado para evitar o quê? A produção de espuma, tá?
porque senão eu posso ter o risco, por exemplo, de estourar. As temperaturas de envase geralmente são baixas, variam de 3 a 12 graus, né? E sobre uma determinada pressão. Já exatamente porque a gente já tinha falado para vocês em relação ao dissolver o CO2, então quanto mais baixa a temperatura, mais solúvel ele é, né? Porém, a gente observa ali, né, que de 15 a 20 graus, né, o invase seria mais economicamente viável, né? E aí, em alguns casos, para a gente ter a retirada de ar, a gente pode utilizar o gás nitrogênio, tá? Ou seja, purgar nitrogênio, tá? E aí também é importante, né, fazer a correção da etapa de carbonatação conforme as embalagens estiverem sendo envasadas da linha de produção, né? Aí a gente vê que a PET ela apresenta uma maior perda de CO2 durante o período de transporte e armazenamento, então é necessário ter o quê? Purgar o CO2 dentro dessas embalagens de serem fechadas, né? E aí a gente tem que codificar, né, com data de validade, hora e linha de envasamento, tá? Então, aqui novamente a parte do invase, uma ilustração. Então, a gente vai ter primeiro aquela parte, né, por exemplo, aqui de latinhas, né? A gente vai ter o invase, vai colocar essas latinhas, aí a gente vai ter o pool de latas cheias, que vai para a parte de codificação, né, e parte de etiquetadora, né, e para utilização. Então, basicamente é isso que é feito. E aí aqui a gente tem um pequeno fluxograma, né, por dentro dessa parte aí da produção de refrigerante, tá? E aqui o fluxograma, né? E aí eu vou falar um pouquinho dessa parte aí para vocês. Então, ali na parte de captação de água, geralmente se faz a captação de água de poços devido a esse tipo de água ser considerado de boa qualidade, tá? Ali nesse caso, a gente está tendo em consideração um poço de 300 metros, tá? Na etapa 2, a filtração, ela serve para garantir a qualidade de água que será utilizada na produção. Após a mesma ser coletada, passa por um processo de filtragem em superfiltradores constituídos por microporos, tá? Que farão retenção de sujidades. Terceira, que é a parte da xaroparia, que a gente já falou, é o local onde se prepara o xarope, também pode ser chamado de laboratório, né? Que é comumente onde ocorre a mistura entre o açúcar, né, com a formulação dos outros aditivos, né, no caso derivados que remetem a aroma, extrato, ácido cítrico, por exemplo, e a água, tá? Né, a gente vai ter um laboratório de controle de qualidade na parte 4, tá? Que é de extrema importância, tem que se ter um acompanhamento de processo, tá? Que vai ser onde as amostras dos produtos são recolhidas diariamente, são analisadas para que possam se verificar os padrões de qualidade e exigências cobradas por órgãos fiscalizadores, né? Na parte 5 ali a gente tem a presença das sopradoras, né? Que é a matéria-prima das embalagens, que é o que eu falei para vocês, né? No caso, por exemplo, da parte da PET, né? Que aí a gente tem que vai fazer o formato desejado, tá? Então a gente vai ter ali o molde das garrafas. Na parte 6, ali a gente vai ter a linha de invase, né? Que com os moldes das garrafas já soprados, as garrafas são encaminhadas para a lavagem interna e externamente, com jato de água pressurizada e adicionado de cloro, né? A 7 seria em relação às enchedoras, né? A etapa que condiciona o enchimento dessas garrafas com as bebidas isobaricamente, ou seja, uma pressão constante. Aí a gente tem a rosqueadora, né? Que também é denominada como recravadora, que após a garrafa ser completamente preenchida com quantidade previamente determinada, esse equipamento enrosqueia a tampa e aperta, fechando corretamente. Aí a gente tem a parte da rotuladora, né, que vai colocar as identificações necessárias, né? 10 seria a codificadora, né, que é em relação ao processo de produção, né, quando o produto já está basicamente acabado, onde vai ter
aquela gravação impressa na garrafa, né, indicando o lote, o tanque, a data de validade, né, na tampa, por exemplo, da garrafa. A 11 seria em relação à embaladora, né? A 12 seria a paletização, né, que é a parte que garante o transporte, tá? Então, basicamente, a gente pode ter nessa figurinha aqui um resumão. E aí, gente, só critério já para a gente começar aí nessa parte de chá, a gente vai falar sobre o kombucha, né? Que no caso a gente vai falar que é uma bebida fermentada, tradicional do Oriente, né? Cujo início ainda é desconhecido. Diga-se de passagem que era essa criança aqui que eu falei para vocês que eu tenho em casa, né? Que na verdade ela é obtida a partir da infusão de folhas de chá pela fermentação associada, né, simbiótica, né, pela associação de bactérias e leveduras, né? E aí a gente vai ter um gosto meio doce, ligeiramente ácido e bem consumido, né? Se caso alguém tiver interesse, eu tenho, tá? E aí, durante o processo de fermentação, esse chá começa a liberar o quê? O aroma fermentado e as formações de gás. Qual gás que é produzido? Gás carbônico. Então, aqui a gente tem uma bebida que ela é carbonatada naturalmente através de um processo de fermentação, tá? Então, um dos materiais que eu vou passar para vocês, na próxima aula eu vou falar um pouco melhor, porque aqui a gente já está falando basicamente da parte já introdutória de chá, porém aqui também entra na parte de carbonatados, porque a gente tem o quê? No caso, o ácido carbônico, né, sendo produzido. Né? Então, a gente aqui tem uma bebida carbonatada naturalmente. Então, basicamente, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Se caso alguém tiver interesse, depois que passar toda essa pandemia, eu tenho, e eu posso passar para vocês. Eu tenho também o que, no caso que eu tenho, ele utiliza só o açúcar mascavo, mas com o tempo, com as F1, F2, as gerações que vocês vão gerando, depois dos primeiros usos, vocês podem ir adicionando folhas que aos pouquinhos vocês vão conseguindo gerar. Pode se fazer com hibisco, chá preto, chá verde, com um monte de chá, tá? E era isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, me procure.